2018 ainda nem começou e já tem aumento previsto para a conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica calcula que o reajuste fique entre 9% e 11%. Mas para não pesar tanto no bolso do consumidor, a ANEEL indica a alternativa da tarifa branca, que entra em vigor no dia 1º de janeiro. Para fechar as contas sem aumentar os custos, aqui neste restaurante em Brasília, o dono está de olho em todos os detalhes. É preciso muito mais atenção para tentar não ter desperdício. É um trabalho sério para não desperdiçar nada. O que a gente nunca pode perder é a qualidade. Agora, com a previsão de aumento na conta de energia, a partir de janeiro, os cuidados estão sendo redobrados. Aqui, geladeiras e freezer só ficam ligados se estiverem cheios. A temperatura dos fornos elétricos também é controlada. E as luzes e ar-condicionado do salão do restaurante só são ligados na presença de clientes. Pregam que a inflação não chega a 3 e estão querendo aumentar a 9. É um absurdo. Como que pode isso? Eles podem aumentar quanto querem, nós temos que achar que eles estão falando a verdade quando dizem que a inflação aumentou 3. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a previsão é que a média de aumento seja de 9% em todo o país. Mas em algumas capitais, como da região sul, esse aumento pode chegar até 11%. Reajuste que ficou acima do índice de inflação de 4%. Este economista explica que o aumento faz parte dos reajustes anuais, mas fatores climáticos e a instabilidade na economia podem contribuir para que a nova tarifa fique acima da inflação. Os fatores climáticos têm contribuído demais, porque a gente tem visto aí essa seca em boa parte do país, a própria inflação, a taxa básica de juros, o câmbio, tem contribuído enormemente para que haja esse aumento, os custos de produção como um todo, tanto das empresas que produzem energia para fazer a distribuição, quanto ao mesmo da prestação dos serviços como um todo, produtos relacionados à importação, alguns casos, por exemplo, a energia brasileira ela é importada, por exemplo, da usina de Itaipu, junto com outras concessionárias como o Paraguai. Então, isso vai aumentando os custos para o Brasil. Apesar da previsão de aumento, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, está oferecendo uma nova alternativa para os consumidores pagarem mais barato por meio da tarifa branca. A proposta é evitar ou não consumir energia durante o horário de maior demanda, como o período da noite. Quem conseguir deslocar o seu consumo de energia para o período das 22 da noite até as 5 da tarde do outro dia, nos dias úteis, e nos finais de semana vai ter uma redução da ordem de 11%. Então, para isso, ele vai ter que deslocar o consumo dele das 17 às 22 para esses outros horários. A adesão poderá ser feita a partir do dia 1º de janeiro de 2018, juntamente com a companhia elétrica de cada cidade. O horário de pico, que deve ser evitado por quem quiser fazer parte do programa, vai ser definido de acordo com a demanda de cada região. Essa possibilidade é excelente, porque uma das formas de contribuir para o consumidor final é ajudando para que ele reduza o consumo. Então, ele vai reduzir o consumo, melhorando os seus hábitos. Então, a tarifa branca ela veio como uma adicional para que o próprio consumidor contribua com o sistema como um todo. Ou seja, quando você está utilizando a energia no momento adequado, dentro da sua realidade, sobrecarregando menos o sistema, você está ajudando economicamente o seu bolso e o Brasil a reduzir custos financeiros. Para falar sobre o tema, eu recebo o professor de Direito do Consumidor, Ricardo Bastos. Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Nós ainda vamos falar sobre essa tarifa branca, mas eu gostaria de começar perguntando para o senhor. O senhor acredita que esses aumentos constantes nas contas de energia ferem o Código de Defesa do Consumidor? Olha, essa pergunta é muito interessante porque, em regra, o consumidor está protegido pela legislação sobre práticas abusivas. E, claro que a resposta não é automática. As tarifas de energia elétrica elas são relacionadas a custos. Existe todo um impacto econômico, existem cálculos das concessionárias, políticas públicas envolvidas. Entretanto, o consumidor que se vê na condição de prejudicado, principalmente aqueles consumidores de pessoas jurídicas que não concordam com o que está sendo cobrado, podem buscar, sim, os meios legais aí para discutir essa cobrança. O senhor acha que cabe? Inclusive ações coletivas? Cabe. Existem institutos
no país inteiro que cuidam da defesa do consumidor, o Ministério Público tem uma atuação de extrema relevância, nós, advogados, estamos de olho nessas condutas. Entretanto, temos que ter cuidado para que a coisa seja feita com muita cautela e muita responsabilidade e não ingressemos em aventuras jurídicas, né? Sem querer justificar, mas quando tem um aumento de energia, eu acho que na mesma proporção sobe um número de pessoas que tentam subtrair energia sem pagar sua conta no final do mês. Os famosos gatos, as pessoas que cometem esse crime. Para começar, cometem um crime? Que tipo de crime ele estaria cometendo? Sim, o gato de energia elétrica, né, como é conhecido popularmente, é um crime previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, que pode ter pena de até 4 anos. Então, a energia elétrica é tratada por equiparação pela legislação como coisa móvel, né? Então, você pode, ao usar de energia elétrica de modo indevido, sem remunerar a concessionária, subtraindo aquela cota, aquele percentual de energia, você está cometendo um crime, sim, pode ter diversas consequências sérias em relação a isso, né? Doutor Ricardo, vamos entender um pouquinho dessa tarifa branca. Já começa a valer agora no dia 1º de janeiro, as pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito dela. Inclusive, ela necessariamente vai reduzir o valor da conta no final do mês? Olha só, essa pergunta é importante porque as pessoas acreditam que a migração para a tarifa branca representa por si só uma redução de custos. E não é bem por aí. Como já foi esclarecido aqui na matéria, o que o consumidor tem que entender é se o seu perfil se enquadra naquele tipo de tarifa. Essas regras ainda não estão tão claras, o consumidor está sendo orientado ainda, mas é importante que ele pegue sua conta de energia, analise seus hábitos de consumo, converse com os institutos de proteção e defesa do consumidor e vá à concessionária buscar essa informação. Não necessariamente você migrar para uma tarifa branca, você terá uma redução do seu consumo. Muito pelo contrário, a gente tem que advertir que a migração de tarifa pode, inclusive, representar um acréscimo, caso você não consiga se encaixar nas regras para essa situação. Certo. Doutor Ricardo, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma boa noite.